Agora sim, hein? Simbora pro vídeo, galera! E hoje vou falar sobre a história em quadrinhos de Invasão Secreta, além de outras informações da série. Mas antes de começar, não esquece de pôr hashtag Invasão Secreta nos comentários pra gente trocar aquela ideia, beleza? Mas olha a vinheta aí. Galera, Invasão Secreta foi lançada em 2008, que sucedeu à Guerra Civil. A trama dos Skrull tem roteiros de Brian Michael Bendis e arte de Leinil Francis Yu. O escritor da saga, Brian Michael Bendis, declarou em entrevista que a motivação para a invasão é a destruição do Império Skrull na saga Aniquilação. Bendis disse que os Skrulls acreditam que a Terra é religiosamente e legitimamente deles, e que há sugestões sobre a trama colocada na série limitada Guerra Secreta e na primeira edição do título Novos Vingadores. Os Skrulls são uma raça de conquistadores alienígenas que passou décadas se infiltrando na Terra. Eles usaram sua capacidade de metamorfosear sua aparência para se esgueirar até os escalões mais altos do governo, das forças armadas e até mesmo da comunidade super-heróica. As capacidades Skrulls desafiam toda e qualquer detecção mística ou tecnológica. Por anos, eles planejaram o seu mais ousado e massivo plano de conquista da Terra. Irmão se volta contra irmão e herói contra herói, enquanto os alienígenas usam seus postos de poder para confundir a todos e lançar uma ofensiva maciça para conquistar a Terra, onde sua principal arma é a paranoia. Mas vocês sabem que tá rolando a série da Marvel Studios, né pessoal? Invasão Secreta, que é situada nos dias atuais do universo cinematográfico Marvel. Nick Fury descobre uma invasão clandestina na Terra por uma facção de Skrulls metamorfos. O ex-diretor da S.H.I.E.L.D. se junta a seus aliados, incluindo Everett Ross, Maria Hill e o Skrull Talos, que faz uma vida para si mesmo na Terra. O grupo precisará correr contra o tempo para frustrar a iminente invasão e salvar a humanidade. O vilão da história será Gravik, um Super Skrull interpretado por Kingsley Ben-Adir, que emergiu como líder de uma facção rebelde que se filtrou na Terra desde a década de 90. Algo que chamou a atenção dos fãs dessa saga e não agradou muita galera foi a declaração do diretor e produtor executivo da série, Alan Selin, confirmar que não teve acesso à história em quadrinhos homônima e por pedido da própria Marvel Studios. E ele disse: quando assumi esse trabalho como diretor, não escrevi o roteiro. Então, muitas dessas decisões foram tomadas por Kyle Bradstreet e a outra equipe que tínhamos. A primeira coisa que me disseram foi: não leia os quadrinhos. A história original não tem nenhuma conexão com as coisas que estamos tentando fazer aqui, declarou o diretor ao Screen Rant. E ele também disse: a série realmente nasceu da eletricidade criada entre Sam Jackson e Ben Mendelsohn em Capitã Marvel. E eles disseram: nós temos que fazer algo com isso. Assim encontraram algo que serviria para essa relação e expandiria dentro do universo cinematográfico Marvel, incluindo outros personagens que não estão nos quadrinhos. Bem, eu não sei vocês, mas eu acho essa ideia muito errada, galera, pois no mínimo, para se fazer algo com bom conteúdo, deve ter ao menos uma ideia do que se trata a história no original, né pessoal, para poder adaptar algo interessante ao grande público. Claro que não precisa se beber diretamente da fonte, mas pelo menos algo deve se aproximar para chamar a atenção daqueles que conhecem a saga. E essa série, ela não tem nada disso. Para quem já viu os primeiros episódios aí, sabe que não tem nada a ver, só tem o nome, só isso, porque a história tá muito longe de ser igual a essa saga dos quadrinhos, né? Mas bem, bora lá, bora pra história. É o seguinte, galera, a invasão dos Skrull à Terra é muito mais complicada e volumosa do que parece, porque antes da invasão, essa raça alienígena já promovia o caos no universo. Ainda há muito tempo, bem lá atrás, né galera, os Celestiais chegaram no planeta Skrullos, o lar dos Skrull. Essas experiências resultaram em 3 raças diferentes, que são os Primordiais, Eternos e Deviantes. Entre os 3, os Deviantes são os piores, pessoal, sedentos por guerra e dominação, e é essa espécie que vemos na invasão. Tempos depois surgiu o Império Skrull, governado por um monarca que se importava mais em manter a paz no universo através do comércio espacial, mas embora essa raça pareça ser boa de coração, não é bem assim não, viu? Pois esses Skrull ainda eram arrogantes e se achavam muito superiores, por se acharem evoluídos e acabar
passando alguns ensinamentos a outras culturas. Esses Skrulls passaram a ajudar raças em mundos subdesenvolvidos e lhes dava tecnologia se a merecessem. Nessa ideia de ajuda evolucionária, os Skrulls chegaram ao planeta Harla e, para garantir a eles ali, a galera, o presente de tecnologia aos habitantes daquele mundo, eles criaram um jogo de sobrevivência entre os Kree e a raça Kotat, seres pacíficos do planeta, tá? Mas durante esse jogo, alguns Kree roubaram a tecnologia Skrull, venceram os jogos e décadas mais tarde se tornaram um grande império. Esse aumento de poder Kree gerou uma guerra entre as raças, que acabou chegando à Terra. Mas ainda lá atrás, os Skrulls chegaram à Terra na época do Velho Oeste para dominar o mundo. Mas a missão falhou graças ao Kid Code e a Garota Arizona, que fizeram a missão falhar, né? Mas eles não pararam por aí antes da invasão final, viu? Pois já tentaram se passar pelo Quarteto Fantástico na época, para quebrar as defesas da Terra, mas novamente o plano falhou e no fim desses conflitos, Reed Richards acabou transformando alguns Skrulls em vacas, apagando suas memórias no processo. Mas não pense que acabou por aí, hein? Porque em retaliação, os Skrull enviaram um Super Skrull à Terra para acabar com o quarteto. E nessa briga, sobrou até pro pai da Sue Storm, onde os Skrulls o transformaram numa bomba, matando o pobre homem no processo, infelizmente. Isso me leva à teoria, pessoal, de que o filme do quarteto pode beber muito da fonte dessa história e da série Invasão Secreta do Disney Plus, né, por exemplo, mesmo ela sendo bem fraca. Pois ela é super adaptável para um filme que não precisa ser de origem dos heróis. E de repente, em uma dessas batalhas entre os Skrulls lá no passado, o quarteto pode ter ido parar no Reino Quântico, por exemplo, junto com esse Super Skrull, sabe? Seria interessante pra caramba, fala a verdade, tu não ia achar interessante não? Joga aqui nos comentários que eu com certeza vou querer saber a tua opinião, cara, eu acho que seria bem interessante. E isso também poderia explicar o motivo deles não aparecerem em nenhum dos filmes anteriores, né, das fases da Marvel. Então acho que seria uma boa explicação e bem simples se for comparar, né, com outras explicações aí mirabolantes que provavelmente estão tentando colocar pro filme do Quarteto Fantástico. Mas voltando, simbora. Ó, ao descobrir que a Terra era vulnerável às invasões alienígenas, o Tony Stark fundou a Organização Secreta dos Illuminati, e sua primeira missão foi ir diretamente e de imediato ao planeta Tarnax 4, o planeta pilar dos Skrull, para ameaçar o Imperador e forçá-lo a nunca mais investir contra a Terra. Porém, o Imperador tinha a Terra como prioridade de domínio, onde achava que ela pertencia à sua raça desde muito antes da humanidade existir por lá, e devolveu a ameaça afirmando que dominaria a Terra e mataria as famílias de cada membro dos Illuminati. Em retaliação à ameaça, Raio Negro destrói a nave Skrull e parte da cidade deles. Mas repentinamente, o jogo virou, pois os Illuminati foram abduzidos e serviram de cobaias para inúmeros testes feitos por cientistas Skrulls. Olha que terrível, hein? O negócio virou de uma forma terrível. Os terráqueos foram impiedosamente torturados, mas graças ao Tony, eles foram salvos e escaparam do planeta. Contudo, os Skrull tinham material genético suficiente para fazer estudos e avançar em sua guerra no futuro. Mas depois que a rainha do Império matou seu rei, né, por achá-lo fraco, e finalmente por uma paz na guerra Kree-Skrull, Galactus surgiu e devorou Tarnax 4. Olha que terrível! E todos os seus habitantes junto com ele, né? Olha que refeição maravilhosa. Deve ter ficado amargo na boca, hein? Com a destruição do planeta Trono, uma guerra civil entre Skrulls surgiu, e com ela diversas facções afirmavam sempre ser o próximo imperador da raça. Olha que terrível, cara. Complicada pra caramba a vida do Skrull, hein? Ainda bem que eu não sou Skrull. Na Terra já haviam alguns Skrulls infiltrados e até vivendo em paz com a humanidade, tá? Mas haviam aqueles com ideias diferentes também, revolucionárias e dominantes. Foi no pós-guerra civil entre os heróis, galera, que a invasão foi encontrada, pois entre uma batalha de ninjas e vingadores, Doutor Estranho libera Echoes. Lembra daquela gente que aparece ali naquela série da Hulk? Pois é, que vai ter até série, ou será que não vai ter mais? Mas enfim, né? Essa agente, ela havia sido morta por Elektra numa batalha anterior, mas com desejo de vingança, ela partiu para cima da heroína e a matou impiedosamente, revelando que Elektra era na verdade uma Skrull. Assustado, Homem de Ferro pede uma reunião urgente com os Illuminati e diz que o fato era culpa deles por terem ameaçado o Império anos antes.
A organização alegou que qualquer herói poderia ser um Skrull agora, mas enquanto debatiam sobre o problema, acontece uma explosão no esconderijo dos Illuminati e Raio Negro revela ser um Super Skrull. Olha só, cara, que coisa braba. Mas mesmo com o poder dos Illuminati, esse Super Skrull foi morto pelo Rei dos Mares, o Grande Namor. O Grande Namor mesmo, no quadrinho, tá? Mas outros dois apareceram na confusão para piorar ainda mais todo o caos ali, mas que acabaram sendo derrotados pelo Homem de Ferro com um golpe secreto em sua armadura. A descoberta da Elektra e do Raio Negro infiltrados entre os heróis gerou ainda mais confusão, e uma certa paranoia entre alguns heróis começou a surgir. A paranoia não consistia apenas nos Skrull infiltrados, mas também o quanto que eles sabiam sobre os heróis da Terra. Enquanto isso, longe da Terra, um grupo Skrull resgata a princesa Varank, que havia sido exilada pelo antigo imperador quando ela avisou sobre a profecia de destruição de seu mundo, avisando que o Galactus estava para chegar, né? O cara chamou ela de maluca e jogou ela em outro planeta ali, só que ela estava certa. E o rei da época fez isso para impedir o caos em seu governo. Com a destruição do planeta imperial, a princesa foi reconhecida como a nova imperatriz da raça, e nesse ponto da história, a tecnologia Skrull já estava altamente avançada, pois além de poderem criar Super Skrulls com qualquer tipo de poder, eles também eram capazes de copiar personalidades e suas memórias. A própria rainha se infiltrou na Terra, assumindo a forma da Mulher-Aranha, que na época era um agente triplo, trabalhando para SHIELD, para Hydra e para o Nick Fury. Foi deste ponto em diante que o plano da invasão se formou, pois o primeiro passo da rainha foi acabar com o Vibranium, destruindo as minas do minério nas terras selvagens e Wakanda. A população mutante também foi eliminada e listou nomes de peso como Doutor Estranho, Namor, Feiticeiro Escarlate, Reed Richards e Homem de Ferro para serem eliminados. Graças à loucura da Wanda, galera, que criou a Dinastia M. Quem ainda não leu essa história, leia, porque ela foi muito inspirada ali na série WandaVision, tá? Muita inspiração só, porque não tem nada da Dinastia M, não. A Dinastia M, ela é fantástica e deveria sim ter muito filme sobre isso. E poderia ter sido o filme do Doutor Estranho, por exemplo, né? Modificado ali pra contar um pouco da história da Wanda, mas enfim, não foi dessa forma. Mas leia Dinastia M, vale muito a pena a história, tá? E assim, nessa história, a Wanda eliminou os mutantes da face da Terra, né, sendo morta no processo ali pelo Gavião Arqueiro, infelizmente. A conquista tornou-se ainda mais possível aos Skrulls, já que muito dos mutantes haviam sido destruídos, né, então matar meia dúzia não ia ser problema nenhum. A invasão finalmente tem início quando uma nave Skrull se aproxima da Terra, no mesmo momento em que Tony Stark leva o cadáver da Elektra Skrull pro Reed Richards e Hank Pym para tentar descobrir uma forma de identificar os Skrulls na Terra. Ao identificar a nave, a organização da SHIELD avisa a SHIELD sobre o problema, e a SHIELD avisa o Homem de Ferro sobre o problema imediatamente. Tony deixa duas das mentes mais inteligentes da Terra com o cadáver Skrull e convoca seus Vingadores para irem até o ponto da chegada da nave invasora. Mas no mesmo instante, a Mulher-Aranha comunica o problema ao Luke Cage e os Vingadores Secretos também vão até a nave Skrull. Porém, galera, isso tudo era parte de um plano muito bem elaborado pela própria Rainha Skrull para finalizar sua invasão. Tudo deu certo, pois a base espacial da SHIELD é destruída dada a infiltração de um Skrull que se sacrifica explodindo o local, acabando com a defesa especial da Terra. Simultaneamente, um vírus alienígena é ativado pelo Jarvis, que incapacita a armadura do Homem de Ferro, revelando que ele também era um Skrull. O vírus não apenas incapacita Tony Stark, mas também toda a sua tecnologia eletrônica e armamentista, bloqueando também as comunicações. Até o porta-aviões da SHIELD é derrubado, galera. Em Nova York, um Azul Storm Skrull abre um portal para a zona negativa que destrói o prédio do Quarteto Fantástico. No laboratório, com o cadáver da Elektra Skrull, Hank Pym saca uma arma e atira em Reed Richards, revelando que também é um Skrull. Quanto à nave que caiu na Terra, inúmeros heróis deixam seu interior, como se estivessem voltando para casa após serem abduzidos, aumentando ainda mais toda a paranoia na história. E assim, finalmente a invasão se completou, pois uma armada Skrull chegou à Terra, declarando guerra aos heróis e ao planeta. A batalha se desenrolou em 4 locais: na Terra Selvagem com os heróis verdadeiros e seus sósias, em Nova York contra os Super Skrulls,
no porta-aviões da SHIELD, que caiu no Triângulo das Bermudas e na órbita da Terra com uma sobrevivente da base da SHIELD. Na confusão, a Mulher-Aranha se aproxima de Tony Stark e passa a tratá-lo como um Skrull que está passando por um problema de memória, mas que ela irá ajudá-lo a se lembrar de quem ele realmente é. No espaço, a sobrevivente da SHIELD encontra Reed Richards, ela o liberta e ele descobre como detectar os Skrulls, mas o problema é que eles estão no espaço, no meio de uma frota Skrull, mas por sorte, Capitão Marvel aparece e destrói sozinho a frota inimiga. Curiosamente, esse Capitão Marvel era um Skrull que acabou caindo numa crise de identidade e acreditou ser o herói verdadeiro, lutando contra sua própria raça. Reed Richards aparece na Terra Selvagem, usa a arma que ele criou e identifica os heróis, que são Skrull. Em Nova York, os Jovens Vingadores e outros heróis estavam sendo massacrados pelos inimigos, mas por sorte, Nick Fury aparece com a equipe secreta. Antes da invasão, um Skrull disfarçado de Condessa Valentina Allegra tentou roubar os códigos de acesso de Nick Fury, mas a missão falhou, pois o grande espião matou o Skrull, descobrindo sobre a invasão na época. Em segredo, Fury montou uma nova equipe com heróis sem registro, treinando a todos eles. Graças à equipe montada pelo Fury, a batalha se equilibrou, e aproveitando o momento, Nick Fury recuou com grandes feridos para planejar um contra-ataque. Manipulando a mídia e cargos poderosos na Terra, os Skrull pediam para a Terra se entregar, já que não haviam armas ou heróis para pará-los. A invasão Skrull forçou a união de heróis e vilões, liderados pelo próprio Thor, que havia chegado para a batalha. Até os alienígenas ouviram o chamado do Deus do Trovão e rumaram até ele para uma batalha final. Sem querer papo, o Homem de Ferro grita "Avante Vingadores!" e a batalha final começa. A mega batalha tem início, vários Super Skrulls contra vários super-heróis da Terra. Os pilares da existência da Terra tremeram diante do evento fantástico. E algo que torna essa batalha ainda mais incrível é o fato de super-heróis e super-vilões estarem juntos contra a invasão alienígena. Afinal, ninguém quer ser escravo de ninguém, né? Fala a verdade. Como se todo o caos já fosse suficiente, algo magnífico acontece com a chegada espetacular de Noh-Varr, o Marvel Boy, que chegou causando grande explosão e que disse estar ali em nome do Capitão Marvel para pôr um fim nessa terrível batalha. Para que vocês possam entender rapidinho quem é esse herói, ele é um guerreiro cria aprimorado de um universo alternativo e ele é mega poderoso, gente, tão poderoso quanto o próprio Capitão Marvel, diga-se de passagem. Com essa repentina chegada, os Skrull começaram a morrer e diminuir seus números, mas nem tudo estava perdido, pois o Hank Pym Skrull ativou uma arma secreta que transformou a heroína Vespa numa arma biológica que começou a matar a todos no campo de batalha. Mas Thor criou um tornado e levou a heroína para longe, infelizmente matando a Vespa no processo. Com isso, uma nova batalha se iniciou e um ato surpresa ocorreu, pois Norman Osborn acaba com a rainha Skrull, pondo um fim na guerra e forçando os Skrull a recuar. Mas Tony Stark não deixaria isso acontecer, pois usando uma nova armadura clássica e com a ajuda de alguns heróis, eles partiram no encalço dos alienígenas. No espaço, esses heróis destroem o que restou da armada, mas antes de toda a destruição, o Homem de Ferro pega uma das naves e a leva para a Terra, libertando os heróis abduzidos. Sendo responsável pelo fim da guerra, Norman Osborn estava com crédito entre o povo, enquanto Tony Stark tornou-se culpado pela invasão por não ter percebido antes que fosse tarde demais. E é exatamente nesse ponto da história, pessoal, em que se inicia a saga de Um Reino Sombrio da Marvel. É isso, galera. Eita nós, hein? Muito braba a história, fala a verdade. Se fosse adaptado dessa forma ali pra série, seria um grande sucesso, né? Mas pelo jeito não vai ser isso, porque com esse Nick Fury que tá aí, meu irmão, ele aí do bloco do Eu Sozinho, nossa, não tá dando pra ver não. Mas essa é a história, cara, a história é fantástica, né, não tem nem como você falar que não é. E digo mais, hein, pra ser ainda mais legal, a série deveria melhorar um pouco, né, porque ela não empolga nem um pouquinho, é lenta demais e sinceramente não tem personagens que possam, como é que eu posso dizer, nos cativar, mas quem sabe melhora. Será que melhora? Fala aí, manda aí nos comentários, porque sinceramente eu acho que você, como eu, duvida bastante que vai melhorar. Acho que ela vai piorar ainda mais, né? Mas vamos lá, vamos aguardar e ver no que dá, né, pessoal? Duvido que vocês não gostariam de ver essa história aí adaptada na série. Seria muito legal, ou nem precisa ser na série.
pode ser num filme, já pensou? Se fosse um filme de 2 horas, na verdade teria que ser mais de 3 horas, ou a parte 1, parte 2, mas enfim, é muita coisa, né, pessoal? Mas e vocês, galera, o que me dizem? Já leram essa história? Gostaram? Então não esquece de dar a tua opinião aqui nos comentários e não esqueçam de pôr hashtag Invasão Secreta. Valeu, galera, até!